lua, mas 11 estrelas se dobram, representando o sol, o pai, a lua, a mãe, e as estrelas, os irmãos, curvam perante ele. Quando ele conta do feixe de lenhas, os seus irmãos ficam irritados com esse sonho, ao ponto do diálogo não ser mais um diálogo de fraternal, de irmão, um diálogo carinhoso, mas o texto diz que a linguagem agora é ríspida, é uma linguagem apimentada, uma linguagem salgada dos seus irmãos com ele. Ele vai um pouco mais a fundo e conta o outro sonho. E quando ele encontra esse outro sonho, o pai está envolvido, porque o pai está próximo, e ele vai dizer do sol e da lua se curvando, e os irmãos, ao ponto dos irmãos questionarem, dizendo: nós iremos nos curvar diante de ti. E o próprio Jacó questiona ele, dizendo, está dizendo que eu e a sua mãe irá se dobrar perante você. Veja bem que Jacó entendeu o negócio, entendeu que o rapaz com o nome de José está recebendo algo de cima, algo de Deus. A Bíblia diz que ele guarda isso no seu coração. Por que ele guarda no seu coração? Ele está guardando no seu coração porque ele sabia, porque ele era alguém que também teve muitos sonhos e muitas experiências com Deus. E ele entende que a qualquer momento Deus poderia fazer algo a respeito de José. Enquanto seus irmãos, o texto diz que sentiram inveja dele e ficaram mais bravos, mais irritados, mais nervosos contra ele, ao ponto do texto sagrado nos dizer que eles tramaram empurrar esse moço por nome de José para bem longe deles. O primeiro ponto é assassinar. Vamos matar ele porque ele é um peso. Papai ama ele muito, fez uma túnica para ele. Alguns dizem que o problema desta túnica, alguns pensadores da Bíblia, já vi alguns pregadores pregar, que essa túnica era uma túnica diferenciada, de mangas longas, uma túnica que pega até a altura do joelho, e isso causou ciúme nos seus irmãos, porque o tecido era um pouco caro, e as linhas tinham que ser trabalhadas com detalhes. Mas alguns outros pensadores que são mais atrelados à fidelidade da exegese da Bíblia, dizem que o problema todo da túnica não é que os seus fios eram especiais, ou porque a túnica era colorida. Quando Jacó coloca aquela túnica em José, ele está dando um sinal para todos os outros filhos, que mesmo José não sendo o primogênito, futuramente quem iria assumir o cajado de Jacó seria José. Quem seria o líder da casa seria José. Quem iria assumir toda a finança da casa seria José. Então José se torna uma ameaça bruta para os seus irmãos. Então, para os seus irmãos, ele é uma ameaça, um inimigo. Então nós temos que desfazer do inimigo. Vamos tentar tirar a vida dele. Mas o Rubem, sendo mais velho, um pouco de juízo na sua cabeça, decidiu: não vamos derramar o sangue do nosso próprio irmão, mas vamos despachá-lo para bem longe. E a Bíblia diz que eles colocam ele dentro de uma cisterna. Não sendo o suficiente, a Bíblia diz que eles pegam ele e vendem para os ismaelitas até ele chegar em Egito ou no Egito. E no Egito começa a se cumprir o propósito do sonho que ele carrega. É dentro desse contexto que eu gostaria de compartilhar com vocês pelo menos 3 verdades que o Espírito Santo de Deus compartilhou comigo nesses últimos dias acerca desta mensagem. E eu quero falar com vocês sobre essas 3 etapas da vida desse moço por nome de José. E antes de eu inserir aqui a introdução do corpo sermonário dentro dos seus tópicos, eu quero lembrar cada um dos irmãos que esse sonho que esse moço teve não é dele. Esse sonho que José teve é de Deus para ele. Porque existe uma grande diferença entre você sonhar e uma diferença grande em Deus colocar um sonho em você. Toda vez que você tiver um sonho que é seu, esse sonho, ele vai atingir você mesmo. Esse sonho vai garantir você mesmo. Esse sonho é de você para você. Mas toda vez que você sonhar um sonho que é de Deus, tenha certeza que esse sonho não vai ser só para o seu próprio umbigo. Toda vez que você tiver um sonho de Deus, esse sonho tem que atingir mais alguém.
Esse sonho tem que alcançar mais pessoas. Esse sonho não pode mudar só a sua vida, só mudar a sua história, só mudar o teu contexto, mas ele tem que alcançar alguém. Então, se você sonhar um sonho, e esse sonho não consegue atingir mais ninguém, não abra a boca para falar que esse sonho foi o sonho de Deus para a tua vida. Esse sonho é seu mesmo. Fala que você esforçou, que você lutou e conquistou, mas não põe Deus nesse negócio. Porque toda vez que você sonhar um sonho que é de Deus, pode ter certeza que esse sonho vai atingir você, mas vai atingir pelo menos mais umas 50 pessoas que estiverem no seu caminho. Então ele está sonhando o sonho de Deus. E é dentro desse contexto aqui que eu quero falar sobre as etapas desse moço por nome de José. E a primeira etapa desse moço aqui é a etapa do José sonhador. A primeira etapa é a etapa do José sonhador. E o José sonhador tem algumas características. E quais são as características do José sonhador? A primeira característica do José sonhador é que o José sonhador, ele não é conveniente com a má fama dos seus irmãos, que estão cuidando do rebanho do seu pai. Vou repetir para você não esquecer. A primeira característica do José sonhador é que ele não é conveniente com a má fama dos seus irmãos, que estão cuidando do rebanho do seu pai. Jacó está com a idade avançada, mas ele ainda é o administrador da casa. José está com a idade avançada, mas ele ainda é o senhor da família. Ele fica com toda a área administrativa do lar, porém coloca na mão dos seus filhos o poder da produção. Ele dá uma ordem para que os seus filhos levem os gados para os pastos verdejantes, para as águas frias e tranquilas, para que esses gados alimentem bem e tenham boa saúde. Os gados tendo uma boa saúde, comendo bem, bebendo bem, obviamente haverá um retorno financeiro para casa, haverá um retorno financeiro para o lar. E é interessante entender que enquanto ele coloca os seus filhos na área da produção, ele coloca José na área da fiscalização. A ordem do seu pai foi essa para os filhos: vão e leve os gados para que eles se alimentem, zelem dele, cuidem dele. Eles vão primeiro. Depois que eles estão a caminho, a ordem de Jacó para José é essa: vai atrás dos seus irmãos e dá uma fiscalizada neles para mim. Dá uma olhada como é que está o comportamento deles. Dá uma olhada para saber se eles levaram os gados exatamente para a direção que eu mandei. Dá uma olhada se eles estão levando os gados para comer nos pastos verdejantes e beber das águas boas que há nessa região de Dotã, de Hebron. Vai lá. Observe bem que esse rapaz sai para poder prestar relatório para o seu pai. Ele tem que voltar com um relatório e dizer para o seu pai o comportamento dos seus irmãos. Ele tem que voltar com um relatório e falar para o seu pai como é que os irmãos estão cuidando do gado. A Bíblia diz que ele sai. E quando ele sai, ele retorna com um relatório. O relatório que ele vai prestar para o seu pai não é positivo. O relatório é negativo. E lembrando bem que quando o filho no Antigo Testamento erra e leva uma conduta má, isso reverte no pai. Porque quem é o pai? O pai é o líder, é o cabeça, é a liderança. Se há algum problema para resolver, eles vão no pai. Então o texto diz que quando ele retorna, presta o relatório, o texto diz que ele trazia a má fama dos seus irmãos para o seu pai. Observe bem que aqui nós estamos falando de fama, não estamos falando de comportamento momentâneo. Por que, pastor Tiago? Observe bem que má fama se conquista com o tempo. Aqui não é um mau comportamento, porque um mau comportamento pode ser momentâneo. Alguém decidiu ter um comportamento mau em um ambiente, mas quando se fala de um comportamento em fama e ainda negativo, significa que eles estão trabalhando para esse mau comportamento, não é um mês, não é 2 meses, é anos. E eles vão conquistando essa fama. E a fama não é boa. Observe bem que quando o rapaz retorna, o texto diz que ele fala para o seu pai: olha, os meus irmãos, o comportamento deles é mau. E eles têm fama dentro desse mau comportamento.
Eu fui estudar sobre esse mau comportamento dentro do contexto original e se abre vários leques concernente a isso. Porque os pensadores da Bíblia dizem que talvez o mau comportamento dos irmãos está primeiro no seu temperamento, segundo, no extravio de endereço. O pai mandava eles levarem os gados para um determinado lugar e eles iam para outro totalmente diferente. Os pensadores dizem que provavelmente os seus irmãos saíam com os gados, mas iam para as vielas, para outros ambientes, para deitarem com prostitutas. E eles dão esse sentimento ligado exatamente ao comportamento de Judá, que deitou com a sua nora, pensando que ela era uma prostituta. Então, se ele deita com ela, ainda entendendo porque ela estava vestida de prostituta, é porque ele tinha o costume de deitar com prostitutas. Outros dizem que a má fama que eles conquistaram era má fama por causa do seu comportamento no requisito temperamento. Eles tinham um temperamento elevado, eles tinham um temperamento complicado, eles tinham um temperamento difícil. Lembra? Eles mataram praticamente todos os homens de Siquém por causa do temperamento agressivo que eles tinham. Alguns também dizem que quando o pai mandava eles com 100 gados, eles voltavam com 90 gados, passando a perna no pai, escondendo para o pai que negociou o gado que não pertence a eles, porque o gado era do pai. Então o moço volta e conta tudo para o pai. Ele não esconde nada. Mas o moço aqui não é o detestado dos irmãos. O rapaz aqui não é o que está sendo jurado de morte. É o que está na mira de ser lançado dentro da cova. Ou você pensa que esse moço, por nome de José, ele era ingênuo? Ele era um rapaz bobinho. Ele tinha 17 anos de idade, mas o seu comportamento emete em nós caráter. Ele tinha 17 anos de idade, mas ele tem postura de um homem maduro. Ele tinha 17 anos de idade, porque às vezes quando se fala do José sonhador, dá-se a ideia que o rapaz aqui é aquele mocinho que vivia deitado nos pezinhos do pai Jacó, sonhando, vendo nuvens e carneirinho pulando em cima delas. Esse moço aqui tinha responsabilidades, esse moço aqui tinha postura. Ele tem apenas 17 anos de idade, mas o caráter dele é intacto. Ele tinha apenas 17 anos de idade, mas a postura dele é intacta. Ele sabe que ele é jurado de morte. Ele sabe que seus irmãos olham para ele com o olhar torto. Ele sabe que seus irmãos querem ele bem longe. Então ele poderia, já que ele está indo até os seus irmãos para ver o comportamento dos seus irmãos, ele poderia dizer no coração: eu vou dar uma aliviada nessa barra. Os irmãos sabem que eu tenho que levar relatório para papai. Então vou chegar para eles e vou dizer para eles: o negócio é o seguinte, só me aceite no meio de vocês, que eu não vou contar nada para papai. Só deixa eu compartilhar com vocês do que vocês estão vivendo, que eu vou colocar um fechete na boca e não vou falar nada para papai. Permita-me deitar com as prostitutas como vocês deitam. Me ajuda a fazer também uma catirazinha para me tirar o meu extra também, e eu não vou contar nada para papai. Me ensina a ser um boxeador para me tombar alguns meios do caminho, ser um covarde como vocês, e também não vou falar nada para papai. Mas vocês vão perceber comigo no texto que ele está dizendo: nem que curte a minha vida, mas eu vou contar tudo para o meu pai. O meu caráter não se rende, o meu caráter está moldado e não se trinca, não está rachado. Agora olha aqui para mim, por gentileza, porque você vai perceber comigo que quando eu olho para dentro desse texto, nós observamos alguma coisa. Por quê, pastor Tiago? Nessa história tem um primogênito. Quem que é o primogênito? Rubem. Se Rubem é o primogênito, então quem é que tinha que sonhar? O sonho teria que ser de Rubem. Se ele é o primogênito, quem é que tinha que ter a tal da túnica? É o tal do Rubem. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, não vou nem falar na questão da túnica, porque foi o Jacó que deu. Vou falar do sonho aqui. Se ele é o rapaz que é o primogênito, que futuramente vai assumir a frente da família, entre aspas, o salvador da família, da árvore genealógica, então é quem que tinha que sonhar? Era ele. Mas você vai perceber que
os céus estão olhando lá de cima, e Deus está dizendo, não é questão de primogenitura, não é questão de idade, é questão de caráter. Meu Deus! É questão de vergonha na cara. Os céus colocou algo em José, porque os céus viu em José integridade. Observe bem que os céus estão olhando para José, e Deus está dizendo, se ele é fiel no pouco, quando eu colocar ele no trono, ele será fiel no muito. Ele não vai se desviar, não vai aproveitar da oportunidade para poder rachar e trincar o seu caráter. Observe que Deus está olhando lá de cima e está dizendo, eu não vou colocar nada que é do céu em quem não tem postura. Eu não vou colocar nada do que é do céu em quem não tem caráter. Eu não vou colocar nada do que é do céu em quem não sabe valorizar, ainda que é coisas pequenas. Na visão dos irmãos, eles fazem com os gatos o que querem, porque para eles é algo sem valor. É só uma comida que eles vão comer, é só um gato que vão matar, é só uma propriedade do pai. Mas para o José, está vendo, isso tem valor. Para chegar até a mão dos irmãos, o papai pagou um preço caro. Para chegar até a mão dos irmãos, o papai teve que trabalhar dias árduos. O que está na mão deles é simples, mas tem um grande valor. Aí Deus está dizendo, eu não posso colocar nada do céu na vida de alguém que não sabe valorizar as coisas pequenas, quanto mais as coisas que são do alto, quanto mais as coisas que são do céu. Está entendendo o que é que Deus está falando conosco aqui? Por gentileza, entenda o que Deus está dizendo. Existem pessoas que ele até parece ter, que ele até parece ser. Existem pessoas que nunca irão receber algo de céus aqui na terra, porque não sabem valorizar as coisas pequenas. Existem pessoas que desejam ser pastor, outros desejam ser cantor, outros querem dom de interpretação, outros querem dom de revelação, outros querem dom de discernimento, outros querem a ciência da palavra. Existem pessoas que nunca irão receber nada do céu por causa do seu comportamento, por causa do seu caráter, porque os irmãos de José na presença do pai era uma coisa, mas quando estava longe é outra. Se engana marido, se engana pastor, se engana pai, se engana mãe. Eu quero ver enganar o pai do céu. Deus está olhando lá de cima e está dizendo, dentre os 12 tem um que tem caráter, dentre os 12 tem um que tem postura. Ele está dizendo, eu não vou vender a minha dignidade, eu não vou vender o meu caráter, não vou deixar trincar, não vou deixar manchar o meu caráter, só para mim poder ganhar moral com quem é sujo, para mim poder ganhar moral com quem não tem postura, com quem não tem caráter. Deixa eu dizer uma coisa para você, se você é rejeitado entre os tais por causa da sua postura, glorifique a Deus, porque você carrega alguma coisa do céu. Quem carrega algo do céu não se mistura, quem carrega algo do céu sabe valorizar. Eu estou falando de um moço com 17 anos de idade que está dizendo, as coisas que estão na mão deles é pequena, mas eu sei valorizar. Escuta o que Deus está falando esta noite aqui. Você quer carregar algo nos céus? Então comece a valorizar as coisas que são simples e que são colocadas na sua vida, que são colocadas na sua mão. Como assim, pastor Tiago? Como é que você quer carregar algo no céu se não sabe valorizar as coisas simples? Meu Deus! A Bíblia Sagrada diz em Colossenses 3 que tudo que nós fizermos, nós temos que fazer para que o nome de Deus seja glorificado. Então, quando você está naquela empresa, você não está fazendo para o patrão, você está fazendo para Deus. Quando você está lavando aquela roupa, não é só para o seu marido, para o seu filho, você está fazendo para Deus. Quando você está lá limpando aquele carro, não está fazendo para ele, está fazendo para Deus. Se você é advogado, se você é um engenheiro, se você é um pedreiro, se você é um enfermeiro, se você é uma doméstica, tudo que você tiver que fazer, você tem que fazer para glorificar o nome de Deus, porque o céu está vendo, os céus está vendo. Existem pessoas que estão vivendo bloqueios celestiais porque não sabem valorizar as coisas pequenas. Deus está falando esta noite aqui, não trinque o teu caráter, não se venda para ganhar moral com quem não tem moral. Preserve a sua conduta, o teu temor, a tua santidade, e se prepara para receber o que é de cima. Se prepare para receber o que é do alto. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, que a primeira etapa de José, é que esse moço, ele não era conveniente com a má fama dos seus irmãos.
Observe bem que a segunda verdade que nós aprendemos aqui no texto é que ele tinha o amor do Pai. Eu amo essa parte, porque essa parte parece ser simples, mas não tem nada de simples. A segunda verdade aqui é que ele carregava o amor do Pai. Olhe para mim, você não pode perder essa parte. Se ele tem o amor do Pai, o sonho é apenas um detalhe, por enquanto. Se ele tem o amor do Pai, a túnica é apenas um detalhe. Por que, pastor Tiago? Porque o amor do Pai é incondicional. Observe no texto que a túnica, ou melhor dizendo, o amor não veio depois da túnica. O amor não veio depois do sonho. O texto não diz assim: e depois que Jacó viu José vestido com a túnica, passou a amá-lo mais do que seus irmãos. O texto não diz: e depois que Jacó viu José contar os sonhos, ele passou a amar José mais do que teus irmãos. Não, senhor. A Bíblia diz que o amor veio primeiro que a túnica. O texto diz que o sonho veio primeiro que a túnica. O texto diz: e amou Jacó mais a José do que seus irmãos, porque o amor é incondicional. Está entendendo? O amor é incondicional. Jacó está dizendo para o filho: não te amo pelo que você tem, eu te amo pelo que você é, não pelo que você manifestou e revelou, mas pelo que você é, porque o amor é incondicional. Eu amo essa parte, porque esta parte quebra complexos de inferioridade, esta parte quebra protocolos. Porque, pastor Tiago, Deus não nos ama pelo que eu sei fazer, Deus nos ama porque Ele decidiu nos amar primeiro. Observe bem que no campo do amor aqui dentro não tem ninguém melhor do que ninguém. No campo do amor, Deus não me ama mais porque eu prego, Deus não me ama mais porque a pastora canta, Deus não me ama mais porque os pastores carregam a credencial, Deus não me ama mais porque o fulano de tal aqui toca o teclado, outro toca a bateria. Aqui no campo do amor, todos nós somos iguais. No campo do amor, todos nós somos iguais. Na primeira missiva de João, capítulo 4, verso 19, o texto diz assim: e nós amamos Ele, porque Ele nos amou primeiro. Aqui é o amor sem definir as suas características daquilo que você tem. O texto está dizendo o seguinte: se você é baixo ou alto, Ele te ama. Se você é claro ou negro, Ele te ama. Se o teu cabelo é liso ou crespo, Ele te ama. O texto está dizendo: se você parou com um carro, com uma moto ou com uma bicicleta na porta da igreja, Ele te ama. Se você prega ou não, Ele te ama. Se você canta ou não, Ele te ama. Se você profetiza ou não, Ele te ama. Porque o amor dele não está condicionado. É por isso que Ele entregou o teu único filho na cruz do Calvário, para morrer por mim e também morrer por ti. Então deixa eu dizer algo para você nesta noite aqui, ó glória. Deixa quem quiser brigar com a túnica para lá. Os irmãos estão bravinhos por causa da túnica, os irmãos estão zangados por causa do sonho, mas José está dizendo: eu tenho o amor do Pai, eu tenho o amor do Pai. Quando me faltar amigos, eu tenho o amor do Pai. Quando me faltar altares, eu tenho o amor do Pai. Quando me faltar carinho, eu tenho o amor do Pai. Quando me faltar emprego, eu tenho o amor do Pai. Se me faltar o carro, eu tenho o amor do Pai. Se me faltar uma moto, eu tenho o amor do Pai. Quando me faltar um emprego, eu tenho o amor do Pai. A garantia é o amor do Pai. Ele te amou primeiro. Eu não sou de fazer isso, mas eu quero que você diga para alguém nesta noite aqui: diga, deixa quem quiser brigar com a túnica para lá, eu tenho o amor do Pai. Diga, deixa quem quiser brigar com a túnica, deixa quem quiser engolir essa túnica para lá. Você tem o amor do Pai na tua vida. Para de ficar discutindo por causa dessa túnica, para de ficar brigando por causa dessa túnica. Se garanta, se refrigera o amor do Pai que você tem. Deixa essa discussãozinha toda para lá. Deixem a inveja, deixem levantar quem quiser. O que te garante é o amor do Pai. Aleluia. É o amor do Pai que te garante. Aleluia. Ele
tinha o amor do Pai. E diante do amor do Pai, é só um detalhe. Está pensando que você prega muito? Você é bobo. Diante do amor do Pai, isso é só um detalhezinho, aleluia. Diante do amor, eu canto muito, canto, isso não é nada. Não é nada diante do amor do Pai. Porque quando o Pai olha para mim lá de cima do altar, está pensando, eu estou vendo meu filho Tiago Nonato, um grande pregador, conversa fiada. Ele está olhando lá de cima e está dizendo, o meu amor abrange todos. É só um detalhe, ô glória, ele carrega o amor do Pai. Observe bem que nós aprendemos também aqui, o que, pastor? Ele tinha a túnica do Pai da terra, mas os sonhos eram do Pai do céu. Vou repetir para você não esquecer. Ele tinha a túnica do Pai da terra, mas os sonhos eram do Pai dos céus. A túnica do Pai da terra era colorida, mas o amor ou os sonhos do Pai do céu não tinha cor. Vou repetir de novo. A túnica do Pai da terra é colorida, mas os sonhos do Pai do céu não tinha cor. Está entendendo o que é que Deus está falando aqui essa noite? Está entendendo o que é que Deus está falando aqui essa noite? O homem dá coisas coloridas, mas o céu não. Com o céu começa preto e branco. Ô glória, vou repetir. Os sonhos que o Pai dá não começa colorido. Os sonhos que o Pai dá começa preto e branco. Quem dá túnica colorida é Jacó. Deus não dá sonho colorido para ninguém. Porque se Deus quisesse dar sonho colorido para José, Deus tinha virado para José e tinha dito, José, eu te dei um sonho do feixe de lenha se curvando, você em pé com o feixe de lenha, seus irmãos se curvando diante de você. Se prepara, vou te dar um atalho para você fugir, ninguém te ferirá, ninguém vai te maltratar porque eles querem te pegar. Deus falaria para eu vou te dar um sonho, e quando você sonhar que sol e luz se curvou perante você, estrela, é pai e mãe. Os pais, o pai e a mãe vão ficar meio assim assustado em primeira mão, mas os seus irmãos vão querer a sua cabeça. Mas eu vou te dar um atalho para você não sofrer. Ninguém vai te atacar, ninguém vai pôr a mão em você. Se Deus quisesse dar sonho colorido para ele, Deus dava para ele um sonho e daria também para ele a trajetória que ele deveria enfrentar para ver se ele pulava alguns atalhos. Deus deu para ele um sonho e não falou nada de ser vendido. Deus deu para ele um sonho e não falou nada de cisterna. Deus deu para ele um sonho e não falou nada dos seus irmãos irem mentir para o seu pai dizendo que o Roberto velho que o matou. Deus só deu para ele um sonho porque Deus está dizendo, o sonho que eu dou não é sonho colorido. O sonho que eu dou começa preto e branco. Tem processo para chegar no propósito. Tem processo para chegar no propósito. Está entendendo o que é que Deus está falando esta noite? Então toma muito cuidado com profecias coloridas. Toma muito cuidado com mensaginhas coloridas. Porque tem pessoas que amam as mensaginhas coloridas, não é? Aquelas mensagens que colocam você lá no topo. Aquelas mensagens antropocêntricas que você é vencedor, é vencedor, é vencedor e nunca terá uma prova. E nunca terá um processo. E nunca terá uma dificuldade. Isso aí é mensagem colorida. Eu já vi pregadores pregar sobre essa mensagem aqui. E essa túnica aqui vira um semideus. Essa túnica que fica tão poderosa que essa túnica fica do tamanho do sonho de alguém. Essa túnica fica da cor do ministério de alguém. Essa túnica fica do jeito da cor do casamento de alguém. Escuta o que Deus está falando esta noite aqui. Eu não dou sonho colorido para ninguém, porque para você chegar até o processo do seu sonho se tornar colorido, Deus tem que tirar arestas, Deus tem que te amadurecer, tem que arrancar infantilidade, Deus tem que provar você no fogo, na água quente, para você ter estrutura, para você chegar lá e o nome dele ser glorificado. Isso é uma coisa para você. Igreja não é lugar de ir buscar sonho colorido. Se você quiser sonho colorido, vai jogar na Mega Sena. Quer sonho colorido, então vai apostar lá no reality show. Você quer sonho colorido, vai na raspadinha, faça alguma coisa. Mas igreja não é lugar de buscar sonho colorido. Porque se Deus falar com alguém a respeito de um sonho seu, pode ter certeza que você vai ter que passar por um processo para chegar lá. Eu não estou dizendo que Deus não dá sonho. Eu não estou dizendo que Deus não realiza. Mas eu estou te dizendo que para chegar lá existem processos. Para chegar lá você tem que passar por alguns caminhos que é dolorido, por alguns caminhos que é difícil. Existem os pregadores que pegam essa túnica, e essa túnica aqui ela é
essa túnica do tamanho do teu ministério, essa túnica colorida como o seu noivado, como o teu namoro, como o teu casamento, essa túnica que é do tamanho da tua empresa, ela é maior, diferente das outras. Bobeira. Isso aqui não é uma exegese do texto, é uma exegese manca e calórica do texto. Porque se essa túnica aqui é do tamanho do teu casamento, do tamanho do teu ministério, do tamanho dos seus projetos, é passageiro. Que isso é? É tudo passageiros. Me prova, pastor Tiago, eu te provo. A Bíblia Sagrada diz que ele perdeu a túnica para os seus irmãos. Se essa túnica que faz parte do seu sonho, tu já perdeu esse sonho. Se essa túnica que é do tamanho do teu ministério, já perdeu esse ministério. Essa túnica que é do tamanho do teu casamento, já perdeu o casamento. Observe que não é eu que estou falando, é o texto que está dizendo, versículo de número 23. E aconteceu que chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica de várias cores que ele trazia. Agora olha aqui para mim, por gentileza. Arrancaram a túnica de José, mas a Bíblia Sagrada diz que não arrancaram o sonho que estava dentro dele. Arrancaram a túnica dele, mas não tirou o sonho. Mostra para mim no texto ele jogando ele dentro da cisterna e arrancando o sonho dele. Ele foi para a cisterna, mas o sonho estava lá. Ele foi vendido, mas o sonho estava lá. Ele chegou ao Egito, mas o sonho estava lá. O que é que você está querendo dizer, pastor Tiago? Eu estou dizendo que o que é do homem vai ficar para trás, mas o que é que Deus vai ir com você? O que é que Deus vai chegar até o final? Não levanta a tua mão, porque alguém não está entendendo, está achando que está a tua mensagem. Pergunta que Deus está falando com você, não. Pergunta para o seu consciente. Eu estou dizendo que o que é do homem vai ficar para trás, mas o que é de Deus vai com você até o ponto ao qual Deus designou. Então não fica bravinho comigo não, porque se esse noivado é túnica colorida, vai ficar para trás. Se esse namoro é túnica colorida, vai ficar para trás. Se esse cabra não te respeita, se essa moça não te respeita, é túnica colorida. Essa mãozinha onde não deve ir. Olha aí, ó. Esses amarços nos escurinhos. Se é túnica colorida, macho respeita. Homem de verdade respeita. Amando errado. Glória. Glória a Deus. Se esta empresa está roubando o teu tempo com Deus, se esta empresa está tirando a tua fidelidade monetária com Deus, vai ficar para trás, é túnica colorida. Se esta amizade não te edifica, oh glória, vai ficar para trás. Porque as amizades coloridas é essa. Te chama para o shopping, te chama para o churrasco, te chama para a balada, te chama para ver o lançamento do filme. Vem comigo hoje porque a novela está pegando fogo, mas nunca te chama para oração. Meu Deus! Nunca te chama para subir monte. Nunca te chama para ler Bíblia. Faz comigo um plano bíblico durante o mês. Nunca chama. Isso aí é amizade colorida, túnica colorida. Oh glória. Oh, eu estou sentindo Deus aqui. Mas o Espírito de Deus me trouxe aqui essa noite para vai ficar para trás. Ô pastor Tiago, mas vai doer, deixa doer. Pastor, mas como Deus vem rasgando, vai me machucar. É meu, pastor, não é nada não, não é seu não. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que Deus dá não fica exposto. O que Deus dá está guardado aqui dentro. Tudo que é exposto demais corre o risco de se perder. Deus está dizendo, se está exposto, está correndo o risco de ser tirado. O que Deus deu está guardado aqui dentro. Não é Deus que está atrasando o teu processo para você chegar no propósito. É você mesmo, como o pastor Tiago. Porque você está pegado demais nessa túnica. Olha aí, ó. Deixa ela para trás e sofre menos. Deixa ela para trás e deixa de chorar. Deus está falando com alguém aqui hoje. Vai ficar para trás esta túnica, mas você vai com aquilo que o Pai deu. Aquilo que o Pai deu está aqui, ó.
Não tem macumbeiro que tira. Não tem inveja que tira. Não tem perseguidor que tira. Vou olhar para você e vai dizer: arranquei a túnica dela. Tirei tudo que ele tinha. Vai cair em depressão, vai perder família, vai perder sonho, vai perder, vai nada. A túnica não é nada diante do que você carrega aqui dentro. Deus está dizendo, aparentemente, você está indo sem nada, mas não estão sabendo que você carrega tudo aqui dentro. Vai chegar, vai chegar, vai chegar no propósito final. Glória, Deus, quem está comigo nessa palavra? Quem está comigo nessa lembra? Jovem Calabaia, o Ramai de las Tepe recebe autoridade agora para abandonar essa túnica. Deixa os lobos rasgarem ela, deixa os avarentos brigarem por ela, deixa os igrejosos discutirem por ela. Vai com o que Deus te deu, vai com o que Deus te deu, vai com o que Deus te deu, vai com o que Deus te deu. Vai com o que o Pai está te dando. Oh, glória a Deus. Nem que você chegue sozinho, mas vai chegar aonde o Pai quer. Eu estou vendo túnicas ficando para trás aqui essa noite. Essa túnica não será mais peso para te atrapalhar a caminhar em direção ao propósito. Essa túnica era pensa em José. Ela briga demais por causa dela, é inveja demais por causa dela. Ela não pode ser peso naquilo que o Pai tem para você. Vai só com o que o Pai está te dando essa noite. Vai tranquilo, vai suave, vai com o que o Pai deu. Eita, quem quiser brigar, observe bem. A segunda etapa da vida de José é qual, pastor Tiago? É a etapa do José vendido. A segunda etapa do José é a etapa do José vendido. Pastor, o que nós aprendemos aqui com a vida do José vendido? O que nós aprendemos aqui são algumas verdades. E a primeira verdade que nós aprendemos aqui da etapa do José vendido era que ele não sabia o que ele valia. Pegue isso, porque depois que eu falar aqui, você não glorificar, eu não volto aqui mais. Olha aqui para mim, por gentileza. A segunda etapa é a etapa do José vendido. E o José vendido não sabia o que ele valia. Deixa eu interpretar o texto aqui para você entender melhor. A Bíblia Sagrada diz que pela segunda vez, o pai dele falou com ele: vai atrás dos seus irmãos. Ele está indo atrás dos seus irmãos. Quando ele chega lá em Siquém, atrás dos seus irmãos, não encontra os seus irmãos aonde o pai determinou. Então ele fica perdido procurando os seus irmãos. Aparece um homem sem nome no texto, um anônimo. Esse homem pergunta para ele por que ele está assim meio que perdido. Ele diz: eu vim aqui atrás dos meus irmãos e eles não se encontram aqui. O homem sem nome vai direcionar ele aonde os irmãos estão, porque antes dos irmãos sair, esse homem sem nome ouviu os irmãos dizer que eles estavam indo para Dotã. Então ele disse: quer encontrar seus irmãos? Então vai lá para Dotã. Observe bem que a palavra Dotã no original significa duas cisternas. Meu Deus. Ou seja, o homem está direcionando ele para a cisterna. Vai lá para Dotã, que ele está lá. A Bíblia Sagrada diz que é lá em Dotã que eles armam essa armadilha contra o seu irmão, para jogar ele dentro daquela cisterna. Observe bem que só jogar na cisterna não foi suficiente. Quando Rubens sai da presença dos outros irmãos, sendo ele primogênito, que disse: não vamos matar o rapaz porque é sangue do nosso sangue, ele sai do cenário. Os irmãos olham, já que Rubens não quer que mata, então a primeira caravana que passou, nós vamos vender ele. Aí passou uma caravana de ismaelitas e ele foi vendido por
por 20 moedas de prata. Olha aqui para mim, por gentileza. Por que ele foi vendido por 20 moedas de prata? Por causa do sonho que ele carregava e por causa dessa tal de túnica temporária. Olha aqui para mim, por gentileza. O que é que você está querendo dizer aqui, pastor? Isso aqui é muito simples. A Bíblia diz que depois dele vendido, eles têm que voltar para casa com José. Mas como já vendeu José, eles têm que inventar uma mentirinha. E qual foi a mentirinha? Vamos matar um carneiro ou um cordeiro e vamos embanhar o sangue desse carneiro na túnica ou a túnica no sangue. Vamos levar para papai e vamos dizer para papai que uma besta fera matou o nosso irmão, estraçalhou, comeu ele, que não sobrou nem os ossos. Eles é tão mentiroso, mal mentiroso, que eles poderiam, já que matou, então eles poderiam ter levado os restos mortais do pai. Mas a besta era tão gulosa que engoliu José inteiro, só ficou a túnica banhada de sangue. Aí eles correm lá para mostrar a túnica para o pai cheio de sangue. Ou seja, na visão mentirosa dos seus irmãos para o pai, que na mente do pai agora é verdadeiro, ele tinha sido morto por causa de quem? Por causa de uma besta fera. Mas na verdade é pura conversa fiada. Um cordeiro inocente morreu no lugar dele. Então procura aí que eu quero que você entenda o que Deus está dizendo. O texto está falando para mim e para você o seguinte: para o moço sem nome, José valia Siquém. Vou repetir: para o moço sem nome de Siquém, José valia 2 cisternas, Dotã. Para os seus irmãos, José valia uma túnica e 2 sonhos. Para os ismaelitas, José valia 20 moedas de prata. Mas para o seu pai, mesmo sem ele saber, José valia o sangue de um animal inocente derramado. Vou repetir: José valia o sangue de um animal inocente derramado. José nem sabia, ele só está vivo porque o animal inocente morreu no lugar dele. Ele só está vivo porque o cordeiro derramou sangue no lugar dele. Está entendendo o que é que Deus está falando esta noite? Então deixa eu dizer algo para você. Quando você quiser abandonar o evangelho porque alguém olhou para você de cara feia, lembra o quanto você vale. Quando você quiser abandonar o evangelho porque o vício da demanda está mais forte, lembra o que você vale. Quando você quiser abandonar o evangelho porque alguém falou que você não prega bem, que você não canta bem, quando você quiser abandonar o evangelho porque a porta do emprego fechou, porque parece que está tudo contra você, eu quero que você lembre o valor que você tem. Você tem valor de sangue, mulher. Você tem valor de sangue, homem. Você só está aqui porque alguém inocente morreu no teu lugar. Você só está aqui com glória. O Evangelho é matar o assaio. É beber a chaga. Alguém está entendendo o valor do sangue aqui esta noite? Eu vou repetir: alguém está entendendo o valor do sangue aqui esta noite? Se você não consegue glorificar com esta parte, então você é o crente mais ingrato da terra. Porque muitos que eu estou pregando aqui hoje, até eu me incluo nisso. Alguns lá do mundo
sangue. Não é porque você é bom. Glória! Se você souber o valor que você tem, aleluia, não se sentir menosprezado por uma coisa. Alguém pagou um preço para você estar aqui hoje. Ninguém está aqui divertindo, passeando. Estamos aqui porque nós temos valor de sangue. Não foi por prata, não foi por ouro, não foi por coisas incorruptíveis, segundo Pedro, aleluia, mas foi pelo sangue precioso de Jesus. Pelo sangue precioso de Jesus. Você vai ver comigo que a segunda característica do José vendido é qual, pastor Tiago? É que na sua casa ele foi vendido por causa de túnica e sonho, mas na casa de Potifar ele vai ser preso por causa do seu caráter e temor a Deus. Já estamos falando do José lá na casa de Potifar. Ele foi vendido e chegou lá por causa que o animal inocente morreu no lugar dele. Ele está na casa de Potifar. Olha aqui para mim, por gentileza. Lá de onde ele está até no Egito, no mínimo, é quase 10 dias de caminhada. Então entenda o que está acontecendo aqui. Esse moço foi vendido. Ele carrega a mágoa da traição dos seus irmãos. Ele está com corrente nos pés, corrente no pescoço, e está sendo puxado perante ou exposto a um sol de mais de 43 graus centígrados. E parte da caminhada é no deserto. Tem pouca água. Quem bebe da água é o comprador, e também aqueles que para ele trabalham. Esse moço está com a boca toda rachada, está com os pés todo arrebentado, com sentimento humilhado, porque está como um escravo. E agora as coisas começam a melhorar para ele, porque quando ele chega lá na terra do Egito, o tal de Potifar compra ele. Quando Potifar compra ele, oh glória, o que começa a desenrolar nele não é a túnica que ficou para trás, é o que está aqui dentro. Aí ele começa a desenvolver aquilo que o pai deu. Aleluia. Então onde ele põe as mãos começa a prosperar, onde ele põe os pés começa a prosperar, tudo que ele faz começa a dar certo. Aleluia. Aí o homem olhou e disse: já tem anos que eu estou aqui batalhando, estou ganhando meu dinheiro lá do faraó, tem a minha prebenda, tem a minha terra, e minha terra não prospera. Esse moço chegou aqui, é um escravo, mas aonde o homem põe a mão, ou seja, quando eles iam plantar os milhos, aonde ele plantava o milho, nas espigas de milho dele nascia 30, e nas outras nascia 10. O homem está olhando que mas quem engordou desse aqui? Eu vou pôr tudo na mão dele. Então observe bem que é incrível. Por quê? Porque diretamente ele está produzindo, e quando ele produz dá 10 vezes mais. Então quando é colocado na mão dele, ainda que os servos são improdutíveis, mas por causa dele Deus sabe o servo ser produtivo. Aí tudo começa a ficar, vai produzindo. Aí o homem olha e diz: olha, eu estou te colocando tudo nas suas mãos. A única coisa que você não toca é minha mulher, mas que dentro tu manda. Quando eu chegar aqui eu vou pro quarto tomar um banho, tu continua mandando. Tu vai mandar em tudo que você quiser aqui dentro. Opa, as coisas melhorou. Melhorou por quê? Porque agora o José, ele já não está mais sendo mandado, ele está mandando. Agora ele não precisa de pedir água. Se ele está lá, ele traz um Nilo para ele beber. Agora ele não precisa de deitar no relento, na terra dura. Ele toma uma boa cama para deitar. Meu Deus. Levanta a hora que ele quer, manda aí que ele quer e manda voltar que ele quer. Aleluia. Glória a Deus. Ele está carregando um sentimento que ele trouxe de lá, dos irmãos que abandonaram. Ele sabe que não pode ver o pai mais. Apanhou de onde ele estava até chegar no Egito. Ele está dizendo: chegou minha vez, chegou minha hora, o trem está ficando bom pro meu lado. Aí a Bíblia Sagrada diz que ele está bem demais. Aí a Bíblia Sagrada vai nos informar que a danada da mulher, a miserável, bateu os olhos no homem e apaixonou. Queima ela, João. Ela olhou para ele e a Bíblia diz que ele era bonito de aparência, ele era belo à vista.
Sabe o que é isso? De longe já vi a beleza dele. Belo a vista, de longe. Já vi que o rapaz era belo. A aparência, de perto. Ele olhou e gamou e disse: vou querer pegar esse morto de qualquer jeito. De qualquer maneira eu vou puxar rasteira. Vou passar meu batonzão, vou colocar aquela camisola, uma hora eu pego ele. Só que a maior beleza de José não estava na aparência. A maior beleza de José está no caráter. Glória a Deus. É o caráter dele que definia a beleza que ele tinha. A mulher tentou uma, não conseguiu. Tentou duas, não conseguiu. Tentou três, não conseguiu. Quando ela viu que o rapaz não ia dar nenhuma bola para ela, disse: eu tenho que arrumar um jeito aqui. Eu meto a unha nele, arranho ele, rasgo a roupa, agarro ele, mas ele vai ter que ficar comigo. Ele vira para ele e fala: como eu posso me deitar contigo? Desagradando ao meu Deus. Eita! E desonrando tudo que teu esposo fez por mim. Mas não é só 5 minutos de prazer. Não é só 5 minutos de esquenta a carne. Ele não está comendo bem, não está dormindo bem, não está bebendo bem. Ele poderia virar e dizer: o negócio é o seguinte, é só 5 minutos, o patrão não vai saber. Eu não posso perder essa regalia. Eu não posso perder a comida boa, a boa cama. Eu não posso perder a boa água fresca. Eu não posso perder. É só 5 minutinhos. Mas ele está virando e está dizendo: eu prefiro perder comida, perder cama. Eu prefiro perder água fresca. Mas eu não vou perder a minha comunhão com Deus. Eu não vou perder a minha paz com Deus. Porque tem gente que Deus só vale para ele quando ele está na prova. Tem gente que Deus só presta para ele quando ele está no vale. Quando ele está na prova, ele vem para essa igreja. Daquela cara lambida. Ai, Jeová, eu te amo, eterno. Lembra do tempo da minha prova, da minha luta. Deus abre as portas. Deus prospera. Deus abençoa. Aí depois que Deus abençoa, qualquer pá de coxa derruba ele. Qualquer proposta insana tira ela do caminho. Oh, glória, aleluia. Mas Deus está falando contigo nessa noite aqui. Quem é Deus para você? Eu vou repetir: quem é Deus para você? José está dizendo para mim e para você: Deus não vale para mim só quando eu estou na prova. Meu Deus! Deus não vale só para mim quando eu estou em dificuldade. Se eu tiver com muito, eu não deixo ele. Mas se eu tiver que perder o muito para ter ele, eu fico sendo muito para mim ter ele. José está dizendo: eu não estou servindo a ele. O papai, o Deus do meu papai, o Deus do meu vovô, eu não estou servindo a ele. Não é pelo que ele pode dar. Eu estou servindo a ele pelo que ele é. É pelo que ele é. É por isso que tem gente que vem na igreja. Ele vem na igreja porque Deus vale para ele só aquilo que Deus pode fazer. Aí depois que Deus faz, Deus vira para ele tipo um armazém. Ele vai lá e pega de graça. Ele faz o L e pega de graça. Pega tudo de graça. Aí depois vira as costas para Deus. Olha aqui para mim, por gentileza. Você está pensando que Deus é quem? Está pensando que Deus é baú da felicidade? Está pensando que Deus é 500? Deus está dizendo: eu sou Senhor da tua vida. Eu quero que você me adore, não é pelo que eu posso dar. Eu quero que você me adore pelo que eu sou. Não se torne um mendigo de bênção. Valoriza o dono da bênção. Porque se você valorizar o dono da bênção, as bênçãos serão consequência do teu caráter e comunhão com ele. Já vou terminar. Aí a Bíblia diz que ela conta a versão que tiraram para o marido. Ele é levado para onde? Para a cadeia. Quando ele está na prisão, o que acontece com ele? O que está dentro começa a florescer de novo. O que está fora foi tirado, mas o que está dentro começa a florescer. Tudo dentro da cadeia começa a dar certo. O líder dos carcereiros vira e diz: o negócio é o seguinte, vou pôr tudo na mão desse cara. Esse homem é diferente. Aí o que o homem faz? O homem pega e coloca o molho de chave na mão de quem? Na mão de José. Escute, naqueles molhos de chave tem a chave de todos os presos
tem a chave do próprio José. Escute isso aqui, por gentileza. Naquele molho tem a chave de todos os presos. E aquela chave, aquele molho de chave tem a chave da própria prisão dele. Então pense comigo. Fui traído uma vez, apanhei, fui humilhado. E por causa da fidelidade onde eu estou, vim parar na cadeia. Fui fiel para Potifar, o que eu mereço. Estou na cadeia. Ele tem a chave na mão dele. Ele poderia virar e dizer: você está achando que eu vou ficar aqui sofrendo a mão de alguém? Meu Deus! Quando dá 1h da matina, ó, no passinho do gato, vou abrir a prisão. Tchau, tchau, Egito. Tchau, tchau, estou indo embora. Cadeia nunca mais. Só que a Bíblia diz que ele tem todas as chaves. Ele continuou lá, trabalhando e produzindo. Por que, pastor Tiago? É simples. Se ele sai daquela cadeia, porque alguém colocou a chave na mão dele, não seria o nome de Deus que seria glorificado. Meu Deus! Quando alguém dissesse não era Deus que iria aparecer, ele não sairia honrado, ele sairia como fugitivo. Deram para ele a oportunidade, aquele cara não tem caráter, não tem vergonha na cara. Está vendo? Quem tem não se muda. Ele pegou a oportunidade, a primeira coisa que ele fez foi ir embora. Ele está lá, sabe por quê? Porque ele está entendendo, é um processo. Aleluia! Eu tenho que passar por ele, e quem vai me tirar é Deus. Aleluia! Porque quando Deus me tirar, é o nome dele que vai ser glorificado. Glória a Deus! Quando Deus me tirar de lá, não vou ter que dividir minha glória a glória dele com ninguém. Não vou dividir a glória dele com carcereiro, não vou dividir a glória com ninguém. É somente dele vai ser a glória. Você está entendendo o que é que Deus está falando com você nessa noite? Está entendendo o que é que Deus está falando com você essa noite? Existem situações que Deus te coloca nela, oh glória, que Deus está te provando nela, Deus está te testando nela, Deus está te forjando nela. E deixa eu dizer uma coisa para você aqui: existem pessoas que não sabem entender o processo, porque quando eles não entendem o processo, eles ficam tentando usar alguém como chave para sair. Tenta usar alguém como chave para sair. Deus está falando esta noite. Não é que eu sou masoquista, não é que eu adoro ver alguém sofrer. Deus está dizendo: eu estou te testando nessa prova, eu estou te segurando aí. Então não tenta usar o revelador como chave para sair. Não tenta usar o pastor presidente como chave. Não tenta usar a irmã de oração como chave. Permanece aí, porque quando Deus tirar você, você não vai ter que dividir agora com você vai bater no peito e vai dizer: quem me tirou foi Deus, quem me arrancou foi Deus. Aguenta só mais um pouco, espera só mais um pouco. Quando a gente está na prova, geralmente nós queremos usar muitas chavinhas para sair dela. Aí não é Deus que é glorificado, é o homem. Aí Deus está falando para você: aguenta aí, porque quem vai tirar você sou eu. Ninguém vai poder apontar o dedo e falar: ela só está lá porque eu coloquei. Ele só chegou lá porque ele está em mim, foi eu que fui a chave. Só está lá porque eu fui a chave, não o senhor. Quando você sair, você vai glorificar o nome de Deus. Eu cheguei, diga para alguém: você vai glorificar o nome. Diga: aguenta só mais um pouco, porque quando você sair, o nome de Deus na sua vida vai ser glorificado. O nome de Deus na tua vida vai ser glorificado. 2 toques e eu termino. A terceira etapa da vida de José é o José realizado. Repita-se comigo: o José realizado. Por que, pastor Tiago? Porque agora ele aguarda o tempo de Deus. 2 homens importantes do rei. É rejeitado pelo mesmo, vai para a cadeia, copeiro e padeiro. Lá dentro, ambos sonham. Quem que interpreta? Quem interpreta o sonho? José. O padeiro vai para a cova. Mas o copeiro, José disse: daqui a 3 dias tu volta para a presença do rei. Aí ele olhou e disse: lembra-te de mim. Lembra de mim quando você estiver na presença do rei. O tempo passa
Porque é 13 anos de sofrimento. 13 anos. Ele saiu com 17, já está com 30 anos. O tempo chegou. Quando ele chega, as coisas começam a desenrolar. A Bíblia diz que ele interpreta o sonho do copeiro. Dentro de 3 dias o copeiro volta a servir o rei. Quando ele volta a servir o rei, a Bíblia diz que o rei sonhou. Quem conhece a história? Maravilha. Pegar para a igreja que tem Bíblia é isso aí. O rei sonha. 7 vacas magras engolindo gordas. 7 espigas magras engolindo 7 espigas gordas. Todos sabem. 7 anos de paz, fartura, e 7 anos de quê? De fome seca. Ninguém conseguiu interpretar. Mas aí o moço, o copeiro, lembra do rapaz lá na cadeia, que conseguiu interpretar o sonho dele, por isso que ele está servindo o rei. A Bíblia diz que o rei manda chamar quem? Quem que o rei manda chamar? O rei manda chamar o José, para o José interpretar o sonho dele. Então segura isso aqui, por gentileza. A interpretação do sonho de Faraó salvou o Egito, mas o sonho de Faraó fez o sonho de José se tornar realidade. Aleluia! Vou repetir porque alguém entendeu a mensagem. A interpretação do sonho de Faraó salvou o Egito, mas foi o sonho de Faraó que tornou José governador. Parou para entender o que é que o texto está dizendo? Deus está dizendo: eu te dei o sonho, José, eu tenho o trono para você, mas eu só vou realizar o seu sonho quando você estiver realizando o sonho de alguém, quando você estiver fazendo alguma coisa para alguém. Tem gente que de Deus quer tudo, tem gente que Deus quer receber tudo. Quando é que você parou para fazer alguma coisa para alguém? Deus está falando contigo nessa noite. Você quer ver sonhos realizados? Então comece a fazer alguma coisa por alguém. Quando você estiver fazendo alguma coisa para alguém, Deus estará fazendo por você também. Segundo eu termino, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que quando ele interpreta os sonhos, o faraó olha para ele e diz: dentre todos os que estão aqui, tem alguém que tem o Espírito de Deus como ele tem? Os que não conseguiram interpretar olharam e disseram: não tem ninguém. Não, está na mão dele. A partir de hoje, ele é o governador da terra do Egito. Ele trabalhou, a abundância chegou, sim ou não? Mas a fome veio logo atrás. Quando a fome veio, atingiu o Egito, atingiu Canaã, todas as extremidades do crescente fértil, toda a região próxima, mais distante, foi afetada. Então os irmãos vão ter que descer lá para pegar comida. Tem que comprar, porque não tem comida em lugar nenhum. É uma história longa, eu vou contar aqui para nós terminarmos. Quando a seca chegou, o que é que Jacó disse? Vai lá no Egito comprar comida, sim ou não? Escute isso. A história de José, na visão vingativa, era para ser conhecida como toma lá da cá. Porque quando os irmãos chegam, não tinha que ter nem conversa. Quando os irmãos chegam, não tinha que ter nem diálogo. Quando os 10 irmãos chegaram, porque um ficou para trás, o Benjamim fica para trás, José peguei de olhar e disse assim: soldado, coloca tudo na cadeia, prende tudo, não deixa sair um, todos na cadeia. Foram eles que fizeram me mal, foram eles que fizeram o meu mal. É por isso que eu estou aqui. Resumindo, ele testou os irmãos para ver se o coração maldito e amargo deles tinha mudado. No teste, ele entendeu que o Judá, o mais complicado, aquele Judá tinha uns capirotos no corpo. Miserável Judá. Quando teve que voltar para buscar o Benjamim, o que Judá fez? Judá olhou e disse: por favor,
tire a minha vida, me deixa virar o teu escravo. Mas pega meu irmão, não. Fica com ele aqui não. Você vai matar papai. Eita! É meu irmão. Já estamos pagando preço com outro que era 12. Um já não tem mais porque está morto. Por nossa causa. A Bíblia diz que José sai e chora. Ele foi e entendeu. Teve arrependimento na casa. O que é que ele faz? Manda colocar uma mesa. Diga assim comigo, fez uma mesa. Fez uma mesa. Quer saber o nome da mesa? A mesa da reconciliação. Olha aí. É a mesa da reconciliação. Deus conhece o coração do homem. Se Deus soubesse, o coração de José era um coração vingativo, nem naquela mesa ele chegava. Se Deus soubesse, o coração dele era vingativo, nem na presença de Faraó ele chegava. Aí Deus está dizendo, quando chegar a hora, você vai colocar uma mesa perante os seus inimigos. E esta mesa não terá lugar para vingança. Vai ter lugar para quem rejeitou seus sonhos. Vai ter lugar para quem tem inveja da túnica. Vai ter lugar para quem tentou te matar. Mas não terá uma cadeira para vingança. Na mesa da reconciliação não tem uma cadeira para vingança. Como assim, pastor Tiago? Eu estou dizendo para você que o tempo de honra de Deus vai chegar na tua vida. Mas não tem essa conversa de que aquele que te feriu, você vai olhar ele de cima para baixo. Aquele que tentou te matar vai ser humilhado na tua mesa, vai ser nada. Você vai colocar ele para comer na tua mesa. Você vai dar comida para ele, vai dar roupa para ele, vai abrir a porta para ele, vai abraçar ele. Porque na mesa da reconciliação não há lugar para vingança. Coloca sobre os seus pés agora. Está entendendo o que Deus está falando? Entendeu? Deixa eu clarear sua mente. Tem gente atrasando o propósito de Deus na vida dele. Primeiro, está pegado na túnica. Segundo, Deus sabe que você está tentando conquistar para mostrar para alguém que você conseguiu chegar lá. Aí Deus está falando para você nessa noite. Está enganado. Se o propósito que eu tenho na tua vida for para poder ferir alguém, tu vai morrer no meio do deserto. Meu Deus! Se o propósito que eu tenho na sua vida for para poder mostrar para alguém que você está melhor do que esse alguém, esquece. Fica com essa pobreza de túnica para você e morre com ela. Agora, quem carrega o que é de Deus sabe que a hora que Deus te honrar, vai ter que ter espaço para o perdão. Você vai ter que honrar quem te odiou, quem te feriu, quem torceu contra o teu ministério, contra o teu casamento, contra a tua família. É tudo? É. Eu tive que fazer isso, irmão. Que gente que olhar para mim no início do meu ministério e falar assim, mas que mensagem é essa que está pregando? Não entende nada. Que bagunça. Hã? De alguém falar, tadinho, camarada de uma família dos irmãos complicados, dá tiro até no vento. Deu uma sombra passar, quer dar tiro. Droga que não acaba mais, tá pensando para chegar onde? Mas na hora que Deus honra, eu estou te dizendo, eu tenho prova para isso. A maioria dos que criticaram hoje sentam na minha mesa. Está pensando que eu lanço na cara deles falar? Eu não lanço porque eles sentem por si só. Os irmãos já disseram, nós pecamos contra o nosso irmão. Não está acontecendo isso porque foi nós que fizemos mal para ele. Deus está falando abaixo do teu braço da carne, porque quem vai te justificar é Deus. Só você pode, vou repetir, só vai degustar daquilo que Deus tem para você na mesa. Aquele que não carrega o sentimento de vingança. Você quer ser abençoado na tua vida sentimental, ministerial, quer ser abençoado na tua vida pessoal, então Deus manda te dizer, arranca a cadeia da vingança da mesa da reconciliação e você verá o que eu vou fazer na tua vida. Pega na mão desse crente agora e vamos fechar o corredor. Diga para ele, você não está sozinho nessa batalha. Deus é com você. Diga, eu estou segurando em suas mãos, porque eu vou fazer
o que José fez. Como assim, pastor Tiago? Como ele estava fazendo para Faraó? O que Deus fez? Como ele estava fazendo para Faraó? Mas Deus está dizendo, estou fazendo com você agora. Faz para o Faraó que eu estou interpretando. Faz para o Faraó que eu estou fazendo seu sonho se tornar realidade. Entendeu? Então você não vai orar para você agora. Você vai orar por esse irmão que está do teu lado. A graça de Deus vai envolver o seu vida. No nível que você orar por ele, é no nível que Deus está realizando os seus sonhos. Não, vou repetir, no nível que você está orando para ela, para ele, vai ter um nível que Deus vai estar fazendo com você. Quanto maior for a sua entrega nessa oração, maior Deus vai te honrar, mais ainda Deus vai te honrar. Então você não vai orar para você, você vai orar para alguém do teu lado. Na medida que você estiver orando por alguém do teu lado, Deus vai dizer, enquanto ela ora por ele, eu estou fazendo por ela. Enquanto ela ora por ela, eu estou fazendo por ele. Então você está dizendo, vai orando e eu vou realizando os seus sonhos. Vai fazendo alguma coisa por alguém e eu vou realizando os seus sonhos. Deus, em nome de Jesus, a tua igreja entendeu a tua palavra nesta noite aqui. José só chegou aonde chegou, porque ele não carregava o espírito de vingança do teu coração. Ele só chegou aonde chegou, porque não estava pegado na crônica. Ele só chegou aonde chegou, porque na mesa da reconciliação não tinha a cadeira para vingança. Aonde te deu a serva tua, aonde te deu servo seu. Os mesmos sentimentos de José, eu te peço agora, Espírito Santo de Deus, a mesma unção de prosperar que estava sobre a vida de José, que caia sobre a tua serva agora, que caia sobre o teu servo agora. Ó Pai querido, a mesma graça, a mesma unção de administração, a mesma unção de interpretação, caia sobre ela agora. Caia sobre ele agora. Os grandes da terra vão reconhecer. Os grandes da terra vão se submeter. A graça que é sobre ela, a graça que é sobre ele, a autoridade que só os céus podem dar. Faraó tinha todo o poder da terra, mas não tinha o que era do céu. Então José era maior do que ele, porque carregava o que era do céu. Receba o que é do céu agora. O teu patrão vai reconhecer essa unção. O teu irmão vai reconhecer essa unção. Os teus vizinhos vão reconhecer essa unção. O teu patrão vai reconhecer essa unção. As autoridades irão reconhecer essa unção da tua vida. Recebe agora. Recebe agora. Espírito da profecia, toma conta dos profetas agora. Pensaram que tirando a tua túnica iriam atrasar os projetos de Deus na tua vida. Pensaram que te jogando para longe só estavam te afastando de sonhos, propriedade da enganado. Estavam direcionando vocês para o propósito de Deus. Antes do cruzeiro, antes do tropeio, cruzarem a noite para 2023. Você vai dar o testemunho. Deus é o Deus que coloca promessa perante os inimigos.
recebe bênção agora. Profetiza para alguém. Vai no nível que você profetizar. É no nível que Deus está fazendo por você. No nível da intensidade da tua ação. É o que Deus está fazendo por você.